No vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sobre os melhores sites para procurar emprego na Holanda. Antes de começar esse vídeo, já vou pedir para você dar um joinha nesse vídeo, porque vai valer muito a pena, vai te ajudar muito a arranjar um emprego aqui na Holanda, ou pelo menos a procurar de forma bem eficiente e prática. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, deixe seu comentário aqui em relação às coisas que eu vou falar nesse vídeo, mas também recomendo que você veja as playlists, que também ajudam muito a você ir direto aos assuntos que você está procurando em relação à vida na Holanda. Eu já fiz alguns vídeos sobre emprego, sobre carreira na Holanda. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz para quem ainda está pensando em vir para a Holanda, mas principalmente para quem quer visto de trabalho, né? Quem quer vir com visto de trabalho para a Holanda, que tem uma maneira um pouco mais específica de procurar por isso. Tem uma playlist no meu canal só sobre carreira e tem uma playlist aqui no canal só sobre carreira, e esse vídeo, inclusive, está lá, e tem outros vídeos interessantes nessa playlist. Então, para quem está nessa fase de procurar emprego e tudo mais, olha essa playlist, que ela é bem interessante, fala inclusive de algumas regras trabalhistas, e com o tempo também vão surgir outros vídeos nessa playlist, então vale sempre revisitar. Mas eu estou voltando a olhar o mercado de trabalho nesse momento, e com isso, né, eu comecei a olhar alguns sites de emprego novamente. Fora tudo isso, tem aí a minha experiência, longa experiência de 3 anos procurando emprego, né, eu demorei, na verdade, de 2 a 3 anos, entre 2 e 3 anos, para arranjar um emprego formal mesmo, né? Enquanto isso eu estava com alguns jobs, enfim, no canal também contei algumas desses jobs, dessas coisas que eu fui fazendo na terra, realmente achar um emprego formal. Mas tem várias maneiras de procurar emprego para quem já está aqui, para quem está documentado, inclusive, né? Que é quem tem visto, para que possa, que permita trabalhar. Mas nessa minha volta a olhar o mercado, eu comecei a ter uma visão diferente, também mais atualizada, né, sobre os sites de emprego disponíveis. Tem um monte de sites de emprego na Holanda. Se eu for falar todos, vou gastar muito tempo, vai ficar um vídeo muito longo e maçante. Então eu vou falar assim dos que para mim são os melhores, do que para mim eu acho eu consigo filtrar melhor, eu consigo achar oportunidades melhores. Vale dizer que isso também pode ter um pouco a ver com o nível de emprego que você está procurando. Então tem alguns sites, como por exemplo o Randstad, que tem muito emprego assim de iniciante, que é auxiliar, nível auxiliar, assistente e tal. Mas os que eu vou falar aqui são sites que tem mais assim, ou todos os níveis, ou níveis mais de intermediário avançado, que aí são analista, coordenador, gerente, por exemplo. Não que não tenham vagas de assistente, vagas mais iniciantes, mas para dar também assim uma direcionada melhor em relação a isso. Então, o primeiro deles é o próprio LinkedIn, né? Que o LinkedIn, é importante que você sempre tenha o seu LinkedIn atualizado. E aí até vou contar, inclusive, a minha experiência trabalhando como líder de equipe. Tive que contratar gente na minha equipe durante o tempo que eu trabalhei como líder de equipe, e em certos momentos eu não estava recebendo, né, a gente publicou vagas em vários lugares, no LinkedIn, no Indeed, em outros sites, mas eu não estava recebendo, teve uma vaga que eu não estava recebendo currículos bons, né, gente que realmente tinha a experiência, ou pelo menos que tinha um potencial, assim, para eu poder chamar para uma entrevista e contratar, mesmo sabendo que eu ia ter que desenvolver muito a pessoa. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a eu procurar ativamente no LinkedIn. Então, comecei a colocar palavras-chave dentro daquela qualificação, que, por exemplo, uma das coisas que eu precisava é que a pessoa falasse um idioma específico. Então, comecei a procurar pessoas que colocaram no LinkedIn que falavam aquele idioma morando aqui na cidade. Então, assim, tem muito recrutador que faz essa busca ativa, porque principalmente aqui na Holanda, e muitas vezes a gente não acha pessoas com o perfil que a gente precisa, ou a gente, né, tem o nível de desemprego aqui é muito baixo, então é difícil em algumas vagas, em alguns setores, é difícil recrutar pessoas. Então, no meu caso, por exemplo, na minha experiência, eu comecei a procurar ativamente no LinkedIn. Teve umas 2 vagas que a gente anunciou que eu saí procurando ativamente no LinkedIn. E cheguei a abordar pessoas, e uma eu contratei assim, inclusive, porque eu abordei no LinkedIn, a pessoa teve interesse na vaga e veio fazer entrevista. Então, por isso é importante você ter um perfil no LinkedIn, primeiro de tudo, porque tem gente que não tem perfil no LinkedIn, ter um perfil bem atualizado e pensar em palavras-chave para você ser achado, que essa é a maior vantagem, na verdade, do LinkedIn. É a oportunidade de você ser encontrado e ser abordado por empresas.
Outra vantagem do LinkedIn é que tem muitas empresas que anunciam as vagas no LinkedIn porque é gratuito. A empresa não paga nada para anunciar uma vaga no LinkedIn. E outras agências de emprego, às vezes a empresa tem que pagar alguma coisa para poder usar a agência de emprego. Então tem muita gente que só coloca a vaga no LinkedIn ou no próprio website da empresa. E outra coisa legal no LinkedIn é que quando você vê uma vaga lá, você vê os skills, tem um lugar da vaga lá que sempre mostra assim, os skills que aquela vaga tá pedindo e quais desses skills casam com o seu perfil, com o que você preencheu lá no seu perfil do LinkedIn. Então você consegue entender um pouco quais as suas vantagens, né, o que você pode até usar para escrever uma carta de motivação em relação àquela vaga. O ponto fraco do LinkedIn, na minha opinião, é que o alerta de vagas dele que a gente recebe pelo e-mail, eu acho muito ruim, porque ele é meio algoritmo, ou seja, eu não consegui achar, pode ser que eu esteja errado, mas eu não consegui achar um lugar que eu cadastro assim, eu quero receber no meu e-mail vagas para essa função em Groningen, sei lá, tempo eu não consegui configurar nem que eu quero receber vagas em Groningen. Então eu recebia vagas, eu até desativei, porque eu recebia vaga em Amsterdã, recebia vaga em Eindhoven, eu recebia vaga em lugares que eram vagas presenciais e que eu não teria como ir todo dia para aquele lugar, porque é muito longe. Então, começou a ficar mais lixo na minha caixa postal do que realmente vagas que eram interessantes. Então, eu descadastrei o recebimento de e-mail de vagas do LinkedIn, porque para mim não estava funcionando. Tentei umas 2, 3 vezes no site ajustar, pelo menos para eu receber vagas em Groningen, mesmo que não cadastrasse uma vaga de emprego específica, né? Mas para eu receber pelo menos vaga na minha cidade, mas não teve jeito, não consegui fazer isso. Acabei descadastrando o recebimento de vagas por e-mail. Então, o LinkedIn acaba sendo uma ferramenta que você tem que entrar lá, sei lá, uma vez por semana, pelo menos, filtrar lá no LinkedIn as vagas que você quer para poder ver o que tem disponível, ver se acha alguma coisa interessante. Das agências de recrutamento, tem uma especificamente, principalmente para quem fala mais de uma língua, né? Não fala só o português, ou só o inglês, mas principalmente para quem fala até mais do que 3 línguas, que é o Undoubtable. Undoubtable é uma agência de empregos para multilingües, como eles chamam, né? Então são vagas sempre para quem fala mais de 2 idiomas normalmente. É lógico que essa agência ela é mais forte no Randstad, né, na área economicamente mais ativa da Holanda, que é Amsterdã, Rotterdam e Haia. Aqui em Groningen, por exemplo, acho que ele só tem 1 ou 2 clientes, então às vezes aparece alguma vaga para Groningen, mas são poucas as vagas que aparecem para cá. Mas, né, dependendo de onde você está na Holanda, vale a pena entrar nesse site, porque são vagas para quem fala mais idiomas. Então, você vai achar vagas que pedem o inglês, mas também, sei lá, francês, italiano, alemão, enfim. É um site que eu olho de vez em quando, porque como eu disse, aqui não tem muita vaga em Groningen, mas é um site também bastante legal de procurar. Eu não uso o recebimento de vagas por e-mail deles, eu entro lá de vez em quando, porque como eu disse, não tem muita vaga aqui na minha região nesse site, mas é uma agência bem interessante. Outro lugar que eu tenho olhado vagas recentemente é o Glassdoor. Na verdade, o Glassdoor é um site muito bom para você ver a reputação das empresas, que ele, na verdade, o grande foco do Glassdoor é a reputação das empresas, porque as próprias pessoas que trabalham na empresa, entram lá e deixam um review sobre a empresa. Então, tem umas perguntas lá padrões que você pode responder, se a empresa tem um bom ambiente, se a empresa tem um bom clima, se você recomenda aquela empresa. Você também pode escrever um review sobre a empresa tendo participado apenas do processo seletivo, mesmo que você não trabalhou lá, e aí você dá a sua recomendação sobre o processo seletivo, se foi legal, se não foi legal, se a empresa foi clara, se não foi clara. E o Glassdoor já é um site que, por exemplo, uma época eu me candidatei para uma empresa, e aí eu recebi um assessment muito louco, que era quase trabalhar de graça para eles, fazer uma pesquisa de mercado, uma coisa avançada, assim, eu achei um absurdo. E aí eu fui no Glassdoor olhar e li vários comentários de pessoas que trabalharam lá e vi que não era uma empresa legal. E o bacana do Glassdoor é que todos esses comentários, todos esses reviews são dados anonimamente para estimular as pessoas a dar uma recomendação verdadeira, falar realmente o que é bom e o que é ruim, né? Que a empresa não vai descobrir quem é você, senão
você não vai lá dar suas caras falar mal de uma empresa que você não sabe o dia de amanhã. Mas o Glassdoor, a principal função é essa de qualificar a empresa. Então, quando você está se candidatando a uma vaga de emprego em uma empresa, é sempre legal você ir no Glassdoor para ler o que estão falando sobre aquela empresa, como que as pessoas que estão lá estão avaliando, as pessoas que estão no processo seletivo como avaliaram. Mas, apesar de o foco ser esse, ela também publica vagas de emprego. Eu recebo as vagas do Glassdoor no meu e-mail. Tava vindo todo dia, tirei para vir semanal, porque estava muito repetitivo, inclusive. Vem vagas bacanas, vem vagas, né? Eu consegui cadastrar também o que eu quero receber, que é importante isso, para não ficar recebendo um monte de lixo. Então o Glassdoor também, assim, é mais recente. Eu não usava o Glassdoor antes, comecei a usar mais recente, mas estou achando interessante, aparecem vagas de empresas interessantes, porque eu acho que o Glassdoor também anuncia de graça, né? E em geral você não se candidata pelo Glassdoor, ele só publica a vaga lá e através do Glassdoor você vai, por exemplo, para o site do empregador ou algum outro lugar onde você vai se candidatar àquela vaga. O último site que eu vou falar, que é o próximo, que é o Indeed, o Glassdoor não é tão bom quanto o Indeed, mas o que eu acho interessante no Glassdoor é essa questão da avaliação das empresas, você poder. Inclusive, ele tem salário, você pode também, né, tem empresas que não tem muitas avaliações lá dentro, mas empresas muito grandes têm bastante gente avaliando, então também tem, por exemplo, o nível salarial. E você pode colocar lá uma avaliação dentro daquela empresa que você trabalha, colocar qual é o seu salário para gerar ali uma estatística de nível salarial da empresa. E aí, com isso, você está se candidatando para uma vaga que não tem o salário, mas se você entrar lá no Glassdoor, pode ser que tenha algum norte de se a empresa pelo menos paga bem ou não. Por último, mas não menos importante, para mim, o melhor site para procurar emprego na Holanda é o Indeed, porque eu acho que é o mais amplo para qualquer nível de emprego que você estiver procurando. Eu acho que tem as melhores opções de busca, então quando você está fazendo a busca ativa, que você entra lá no site, coloca lá função, sei lá, na lista de marketing, por exemplo, e coloca lá a cidade. Então ele te dá vários filtros, então filtrar por idioma, filtrar por se é tempo parcial, se é tempo total, filtrar o nível da vaga, filtrar, enfim, N coisas que você consegue filtrar. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que começou a acontecer mais recente, assim, né, nessa minha busca de agora. Antes não vinha assim. Eu comecei a receber vários e-mails com vagas, dizendo assim, estamos te mandando esta vaga de emprego, porque nesta vaga estão pedindo essas coisas que a gente viu no seu currículo. E aí tem lá, por exemplo, mora em Groningen, tem experiência em tal coisa. Enfim, ele acaba mandando umas vagas mais qualificadas e mais adequadas para o seu perfil. Para tal, você tem que preencher o seu perfil lá no site do Indeed e você pode simplesmente colocar um PDF lá com o seu currículo. Mas é importante que você não só coloque o PDF, que o PDF é legal para depois você se candidatar a uma vaga, você manda o PDF, mas é importante você preencher o seu currículo manualmente lá dentro da plataforma, a empresa, a experiência, por experiência onde você trabalhou, porque é isso que é usado no algoritmo para te mandar as vagas no e-mail. Ele não vai ler o PDF. Na verdade, acho que quando você põe o PDF, ele até já faz assim uma primeira versão, né? Tenta ler o PDF, mas você tem que corrigir porque nem tudo sai exatamente certo, né? Mas é importante você preencher o seu perfil lá para que o algoritmo possa funcionar e você receber essas vagas no e-mail de uma maneira mais eficiente. Para mim, por isso que também é o melhor, porque me poupa muito o trabalho de fazer a busca ativa, que é importante, é interessante fazer, mas eu recebo no meu e-mail vagas mais adequadas para o que eu estou procurando, porque ele lê o meu currículo e me manda o que está em alguma coisa de acordo com o meu currículo. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para todas essas plataformas, né? Porque algumas delas têm nomes difíceis de nem muito, nem pouco, mas assim, para ninguém ficar perdendo tempo digitando, achando o nome certo de cada plataforma. Como eu falei, tem um vídeo aqui no canal, lá na playlist de carreira na Holanda, sobre as empresas que podem te dar um visto de trabalho para você trabalhar na Holanda, porque quem quer vir com visto de trabalho não adianta sair aplicando para tudo e qualquer empresa na Holanda, tem que fazer para as empresas que já têm autorização para dar visto, porque nenhuma empresa vai investir em você para dar um visto para uma pessoa que eles não conhecem, que é um bagulho caro pra caramba, sendo que ela não tem autorização, porque ela vai ter que pegar essa autorização que é burocrática e cara. Então, para ser eficiente, se você quer
tentar um visto de trabalho na Holanda, é melhor mandar para o lugar certo, e tem um vídeo que eu explico sobre isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer e ajude você na busca do seu emprego aqui na Holanda, e muito obrigado por me assistir.